Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, também do canal Filosofia em Movimento. Estamos aqui para mais um Corpo e Espírito com a Fernanda Carlos Borges. E no dia de hoje nós vamos, na verdade, perguntar de quem é a culpa, né, De Fernanda? quem é a Tudo bem? culpa, Carla? Então, esses são os dramas da humanidade, né? Um dos nossos dramas, é tentando sempre buscar de quem é a culpa, né? Porque a gente, em função da imaginação, né, da linguagem, a gente ter criado, assim, na nossa mente, modelos ideais, formas ideais de como a gente deveria ser, viver, de como o outro deve ser, e isso está sempre sendo frustrado, né? A nossa vida nunca corresponde ao ideal de como deveria ser. A gente está sempre buscando quem é o culpado pelo erro da nossa vida. É não um erro no sentido de que há um certo, 2 mais 2 igual a 4, e então a gente diz que é 3 é erro, que seria um erro matemático, um erro mesmo, né? Mas erro no sentido de que a nossa vida nunca corresponde àquilo que a gente considera, deseja, né? Ou que foi construído no imaginário da cultura mesmo como o ideal de vida. Então, parece que a gente está sempre buscando um ideal de vida e esse ideal de vida está sempre sendo frustrado, continuamente frustrado, né? E quando a gente vive essa frustração com relação ao ideal, ao que deveria ser e não geralmente a gente entra numa busca de quem é a culpa, quem foi que fez, quem é o culpado por as coisas não ter correspondido ao ideal do que a gente gostaria que fosse, né? Então, o ideal de casamento, né? Ideal de relações com o filho, o ideal do filho, ideal de mãe, ideal de trabalho, ideal de felicidade, ideal de bem-estar, ideal de realização, ideal de corpo, de magreza, ideal de beleza, ideal de inteligência. A gente está sempre. Ideal de bom senso. Enfim, a gente rege muito a nossa vida em função de um ideal do que a vida deveria ser. Só que a vida não é nunca o que ela deveria ser, ela é o que é, né? E isso nos joga numa frustração, essa frustração e como a gente não aceita a frustração e a gente quer recuperar o ideal perdido, então a gente começa uma busca de quem é a culpa, quem foi que errou para a coisa não ter dado certo, né? E aí começam então as acusações recíprocas nas relações humanas, né? Você errou, você deveria ser assim, você é assado, você errou, você deveria tal coisa e não isso, e não aquilo. Então, as relações começam a ser mediadas por essa questão da culpa, de quem é a culpa, né? Quem definiu isso, quem estudou isso, assim, teorizou filosoficamente sobre isso super bem, foi o Nietzsche, né? Ele disse que, então, por causa disso, nós criamos uma cultura do ressentimento. A gente está sempre ressentido, porque a nossa vida nunca corresponde ao que deveria ser, ao ideal que a gente imagina que ela deveria ser. E ninguém na nossa vida corresponde ao ideal que deveria ser, né? Então, ele tem todo um pensamento, uma filosofia de destruição do ideal, para que as pessoas aceitem a vida com o aspecto trágico que ela tem, no seguinte sentido: a gente tudo vai se transformar, nada vai continuar perfeito, nada chegará a um estado de perfeição absoluta, as coisas são o que elas conseguem ser, as pessoas são o que elas conseguem ser, lamento, né? E aí, como lidar com isso? Então, o Nietzsche ele vai falar que na cultura ocidental a gente tem um problema cognitivo, um problema perceptivo, de observar os processos que fazem com que as coisas são como elas são, porque a gente está sempre medindo as coisas pela insuficiência, pelas coisas que elas deveriam ser e não são, né? E que isso, então, vai gerar uma cultura de rancor, uma cultura de ressentimento, e que é muito nociva para a subjetividade geral, né? Então, ele bateu muito em cima disso, Nietzsche. E como a gente tem visto aqui nas nossas conversas, né? Como o corpo humano não tem forma definida, né? A gente não é como um cachorro, um gato, um animal da natureza que vem pronto para realizar aquelas coisas, aquele modo de sobrevivência, aquele modo de acasalamento, como a gente inventa, né? E como a gente vai produzindo um modo de ser ao longo da vida, e isso
é permeado pela cultura, mas também tem criatividade nisso, a gente nunca vai corresponder a um ideal, né? Porque a gente vai estar sempre singularizado, vai ter sempre uma diferença ali, que nunca é aquele ideal que os outros esperam da gente e que a gente mesmo, às vezes, espera de nós mesmos, né? E quando a gente, então, se frustra e entra nessa questão da culpa, né? Então, quem é o culpado por esse negócio não ter dado certo, a gente perde um pouco em inteligência ou em inteligibilidade, né? Para compreender como que as coisas se formaram como elas se formaram, como que aquele corpo se formou como ele se formou, por que que aquela vida, aquela pessoa, naquela situação, naquela posição, com relação a gente, e nós mesmos com relação aos outros, o que aconteceu na nossa vida, o que foi tramado para que nós sejamos como nós somos, e que não é um ideal, não é uma coisa universal que serve para todos, mas que é uma condição singularizada, que implica em formas de solução de vida, em recursos inteligentes, né, para sobreviver, mas também implica em muito desacordo com ideais de como as coisas deveriam ser, né? Isso para todas as relações, né? Então, aí o Edgar Morin, ele fala uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, que ele fala da ética da compreensão, que a gente deveria, ao parar de falar, ao parar de buscar quem é o culpado, porque isso rege a nossa subjetividade. Qualquer coisa que der errado é quem é o culpado, ou seja, qual foi a causa, né, que começou. De repente não tem culpa, de repente tem mais tragédia do que culpa, né? As pessoas estão fazendo o que podem, como podem, e nos encontros trágicos as coisas às vezes dão erradas. Claro que eu estou falando de situações medianas, situações mais comuns do nosso cotidiano. Eu não estou falando de casos extremos, né, de loucura, psicopatia, violência extrema, esse tipo de coisa. Mas mesmo com relação a isso, o Edgar Morin ele fala o seguinte, que seria bom a gente substituir a busca pelo culpado, o pensamento jurídico para as relações cotidianas, por uma coisa que ele chama de ética da compreensão. Porque quando a gente busca um culpado, a gente pensa que justiça, fazer justiça é punir, né? A pessoa erra, então você pune. A pessoa tem que pagar pelo erro que ela cometeu. O Edgar Morin fala assim, e se a gente começasse a pensar numa outra coisa, não na punição, mas numa ética da compreensão? O que seria a compreensão? Por exemplo, tem aquela pessoa que cometeu aquele crime, fez aquela coisa bárbara, horrorosa, que existe isso, nós mulheres sabemos ainda mais do que os homens, né, o quanto que a violência existe, né? Então, eu falei assim, bom, pega aquela pessoa e prende ela, prende ela. Mas essa prisão, ela não precisa ser entendida como punição. Então, não é que a pessoa tem que ser presa para sofrer um monte ali dentro, para pagar por tudo que ela fez, para ser torturada. Fala assim, mas ele diz assim, ao contrário disso, com os recursos que a gente tem hoje de metodologias, de conhecimento, de formas de compreender o ser humano, a sociedade e tal, como é que a gente pode partir para a compreensão? Como foi possível que no mundo surgisse esse tipo de predisposição para a violência, por exemplo? Já pegando o caso extremo da violência, né? Como foi possível? Então, assim, vamos estudar como é que é formada a psicopatia, como é que é formada a disposição para a crueldade, como é que é formada a capacidade que algumas pessoas têm de explorar as outras absurdamente, né? Como é que é formado a disposição de um machista convicto de querer controlar e subjugar a mulher com quem ele vive, como isso é possível? Então, ele diz assim, ó, então, ao invés da gente dizer assim, ele é culpado, porque ele é culpado meio óbvio, né? Se o cara explora trabalho escravo, é óbvio que ele é culpado, mas isso não adianta muito, porque surgirão outros, né? Surgirão outros que vão exercer a mesma exploração. Então, ele coloca isso, né? E se a gente substituísse isso por tentar compreender como foi possível que aquele sujeito conseguisse ter trabalho escravo na sua fazenda e não se sentir mal por isso e fazer isso com a maior tranquilidade? Como é possível que alguém se estruture, se forme?
crie uma mente, uma disposição com relação à vida desse jeito. Então, isso que ele chama de a ética da compreensão. Então, a ética da compreensão, ela não impede que a gente retire pessoas perigosas da sociedade. Elas podem ser retiradas, devem ser retiradas pelo convívio coletivo e ir para as cadeias e tal, mas o que deve reger esse processo é entender como aquilo foi possível. Né? E agora a gente está tentando entender como é possível não querer dar vacina para todo mundo logo, né? No caso do Brasil, né? É uma coisa que a gente está buscando entender, né? Como é possível um governante não querer vacinar o seu país todo rapidamente. Isso. Saber que o Bolsonaro é um capacho, a gente sabe que ele é. Assim, ok, ele é um capacho do Trump, de uma determinada política norte-americana, ele é um capacho de algumas empresas, tá? Isso é. Como é possível que isso tenha acontecido? Né? Como é possível? Então, mais tentar entender a situação. Porque dizer que ele é capacho, tudo ok, a gente sabe, ele é o culpado, né? Mas não ficar só aí nesse limite não resolve muito. Não resolve muito, né? E seria muito mais interessante se a gente tentasse fazer esse movimento de compreender como isso é possível. Mas isso que eu estou falando é para casos extremos, né? Porque eu acabei indo lá para os casos extremos. Mas agora vamos voltar para coisas menos graves, cotidianas, assim, da nossa vida, né? Então, o outro está sempre em dívida com a gente, porque o outro nunca é o ideal, e vice-versa, né? A gente nunca é o ideal para as outras pessoas. É muito, muito terrível, uma armadilha muito grande quando no nosso dia a dia a gente entra nesse pensamento de quem é a culpa. Quem foi que estragou a felicidade? Quem foi que estragou o paraíso? Quem foi que tirou o paraíso? Quem é o responsável pelo paraíso perdido? De quem é a culpa, né? Que tem a ver com a culpa de Eva, aquilo tudo que a gente já viu em outras vezes. Mas, de repente, talvez pensar outra coisa, também tentar olhar para o outro através dessa ética da compreensão, né? Como que esse corpo está formado e que subjetividade emerge desse corpo e o que esse corpo pode ou não, né? E assim serve para a gente também, porque nós não somos a medida de todas as coisas. A gente também tem o nosso limite, a gente também tem tem a nossa singularidade, tem aquilo que, né, que para o outro também é frustração, né? E tentar buscar mais o que eu quero e o que eu não quero, ao invés de o que o outro deve, né? O que eu suporto, o que vale a pena, o que não vale, fazer essas ponderações e tomar decisões mais do que apontar o dedo, achando que ao apontar o dedo para o outro mudar, que o outro vai mudar. O outro não vai mudar. Ninguém vai mudar porque você aponta o dedo dizendo a culpa é sua. Não muda. Cria ali uma cena de novela, de repente, na sua casa, você se distrai por alguns dias. Causa alguma coisa. Mas não muda nada. Tira um pouco, talvez, uma briga de tire do tédio, mas não vai mudar nada. Não vai mudar. Um dedo acusador não muda nada. Esse é o fato, né? Mas o que muda o que você pode fazer diante disso? Como que eu posso me pôr diante dessa situação? Pode mudar um pouquinho, causando algum tipo de deslocamento, fazendo alguma coisa, buscando algum caminho. E o que mas para que isso, assim, ponderando, né, medindo pesos, como a gente estava falando, e pensar o que eu quero, desde que esse eu quero também não passe pelo filtro do ideal. Porque daí não é o que você quer, né? Aí é o que você acha que quer, né? O querer, ele é mais complicado do que os ideais que estão à disposição dizem para a gente, que é o que a gente deveria querer, né? Então, tentar ir filtrando também da própria vida essa medida dos ideais que nunca vão ser supridos. Simples assim, nunca vão ser supridos. E se a gente está vivendo ainda uma situação dessa, gente, de pandemia, segunda onda, o ano está acabando e o ano que vem talvez continue desse jeito, a vacina a gente não sabe quando virá,
Quer dizer, a situação é todinha fora do ideal, né? Não tem nada que corresponda às situações ideais. Então, talvez a gente também esteja sendo levado a ter que levar o nosso estado de aceitação para a medida do que é possível. E talvez isso, se a gente souber lidar com isso, talvez traga um aprendizado interessante para a nossa vida, no sentido de nos livrarmos da medida impossível do ideal, já que a situação agora ela é impossível, né? Impossível de corresponder a qualquer ideal. Qualquer ideal. É isso. Eu já estou querendo uma casinha com uma janela, uma varanda, num lugar de Mato Verde. Tem Wi-Fi ou com Wi-Fi? Não, acho que pode ficar uns dias sem Wi-Fi. Eu quero com Wi-Fi. Ficar uns dias sem internet. Você sabe que o Leonardo Atucci ele foi para um lugar que ficava sem celular, né? Acho que ele foi para um retiro budista e ficava sem celular. Lá o tempo que ficou lá. Eu não sei como é que eu ia viver assim, mas é uma experiência interessante, né? Para esses Você vê, tempos que a gente nós está somos vivendo. do tempo em que nem existia celular, né? A gente viveu isso, né? Mas a gente viveu vida sem celular e vida sem internet. Eu lembro de um amigo meu dizendo assim, Fernando, tem uma coisa super interessante, você não precisa mais enviar carta. É uma coisa que se chama e-mail. Você registra lá e você recebe, não precisa mais correio. Eu lembro de alguém me avisando que havia isso. Então, é possível. E hoje a gente fica esperando como é que seria uma vida sem conexão, né? Mas é isso, Não dá né? para sobreviver. Pense em pessoas em Compreender situação tudo de guerra, diferente. né, gente? Eu fico pensando, assim, me inspirando nessas pessoas, assim. A gente tem os refugiados, né, aqui para o Brasil. No centro de São Paulo está cheio. Médicos, engenheiros, professores, pessoas que não podiam exercer sua profissão aqui porque estavam refugiadas de guerra, aí montou um restaurante no centro. Aí veio uma pandemia. Quer dizer, é uma vida, são vidas nada submetidas a situações ideais. Como elas conseguem continuar uma vida assim totalmente fora dos padrões ideais que estavam previstos no início da sua vida, né? Antes da guerra, antes da pandemia. Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande também de se adaptar. Claro que o sofrimento vai estar aí, né? E aí tem outra coisa também, que é a gente também culpa os outros para não sentir a tristeza, né? Para não sentir, para não ter que desenvolver habilidades de adaptação, para não buscar recursos de modificação. Fica se agarrando a uma coisa que devia ser e não é. Devia ser, nossa, devia ser. Quanta briga tem na vida das pessoas em função do devia ser, o que não é, né? Eu estou falando agora de novo em questões mais básicas de cotidiano, nada de situações extremas assim de convívio, né? E agora você imagina essas pessoas, eu digo assim, porque eu sempre penso na violência que acontece no dia a dia das famílias, né? Claro que quando é assim, você tem que pegar suas coisas e ir embora e denunciar na polícia, né? Mas às vezes situações menores também geram essa coisa da dívida do que deveria ser e não é, e as pessoas ficam presas ali numa cobrança e não conseguem buscar recursos para fazer outra coisa, apenas fazer outra coisa, né? Descobrir caminhos para sair dali, né? Bom, então tá bom. Então esse foi mais um Corpo e Espírito. Lembrando, se inscrevam nos canais se vocês puderem, tiverem oportunidade, curtam os vídeos, isso é muito importante para o algoritmo, para a gente conseguir subir o conteúdo do Filosofia em Movimento, do Paz e Bem, da Pós-TV 247. Então, nós contamos com vocês. Ó, quem quiser participar do grupo de análise e cuidado com a gente, tá? Manda um e-mail para legadogaiarça@gmail.com. Tá bom? Então, obrigada, Paz e Tá Bem. bom. Obrigada, então.